E vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui por amor a Ti, por amor à Tua palavra, por amor às coisas do Senhor, aquilo que o Senhor faz por nós, Tua bênção. A graça, Senhor, de sermos chamados Seus filhos. E essa manhã, Senhor, nós nos alegramos por termos mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, fala profundamente. Fala, Senhor. Nós queremos muito entender. E nós queremos não somente entender, mas viver a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das doutrinas básicas da Bíblia é que Deus se revela ao homem. Deus se revela ao homem e você vê na Bíblia toda a expressão Deus disse. E Deus falou isso, Deus falou aquilo. E através da voz de Deus, através daquilo que Ele fala, Ele se revela aos homens. Nós só sabemos a respeito de Deus porque Deus decidiu se revelar. E a revelação de Deus, ela veio para os homens e ela foi mostrada muitas vezes através de sinais de prodígio e de direcionamentos do Senhor. E por que Deus fala, né? Deus fala porque Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Ele quer conversar comigo, Ele quer conversar com você. E num diálogo, uma pessoa fala, outra ouve, né? E às vezes inverte, um fala, o outro escuta. E se nós não conseguimos comunicar com alguém, logo não existe relacionamento. Se não existe relacionamento, não dá, né? Como é que nós vamos conhecer alguém sem nos relacionarmos e sem nos comunicarmos? Por isso que tem nesse folheto, está escrito assim, ó, sem comunicação não há relacionamento. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa há 32 anos. Se eu não conversar com ela, o nosso relacionamento acaba. A gente não sabe os planos. E muitas vezes a minha esposa vem falar comigo e ela não precisa falar nada. Eu só olho para a cara dela, eu já sei se o negócio está bom para o meu lado ou não. Então, tem duas coisas que os homens precisam saber. Você que é casado, você que vive com uma esposa, com uma mulher, você precisa saber duas coisas importantes a respeito da mulher. Só que ninguém sabe quais são essas duas coisas, né? Porque a gente vive num escuro danado, né? Porque a mulher por exemplo, muitas vezes é um labirinto, né? Mas nós nos amamos profundamente. Eu amo profundamente a minha mulher. E por isso eu conheço a voz dela. E eu conheço a voz de Deus também. Então, nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos ouvir a nossa própria voz e nós podemos ouvir a voz do diabo. Quando Deus fala algo com a gente, é uma inspiração. Quando o diabo fala alguma coisa com a gente, é uma tentação. Né? E quando nós ouvimos a voz de Deus, é porque nós estamos conectados com Ele. Por exemplo, tem uma linha de Wi-Fi aqui nessa igreja. Tem um Wi-Fi, não sei se você já viu, o Renovo Wi-Fi. Você que saiu procurando linha Wi-Fi, você já achou. O Renovo Wi-Fi 5G, 2G, né? Eu acho que nós derrubamos para poder fazer a transmissão. Mas quando você não sabe qual a senha do Wi-Fi, você não está conectado. E se não tiver um aparelho e você tiver um receptor, você também não consegue estar conectado. Você está vendo aí as ondas Wi-Fi? Você está vendo as ondas de televisão? As ondas de rádio? Nós não estamos vendo nenhuma onda, mas nós sabemos que ela está aí. E assim é com Deus. Se você não se sintoniza com Deus, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus disse em Lucas 8, verso 8, a parte B. Jesus disse isso assim, ó, tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém? Graças a Deus. Então vamos projetar essa parte. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então tem três coisas que são importantes. Por que é importante eu ouvir a voz de Deus? Primeira coisa,
ouvir a voz de Deus prova para mim que eu sou da família de Deus. Quando você ouve a voz de Deus é porque você faz parte da família dele. Você está conectado com ele através do sangue de Jesus Cristo. Você está conectado com Jesus através do sangue de Jesus Cristo? Está conectado com Deus? Então, a primeira coisa. A segunda coisa é que estar ouvindo a voz de Deus protege a gente de cometer erros. Quantos erros a gente não evitaria quando a gente ouviu aquele não de Deus? Deus não fica falando muitas coisas para mim. Às vezes ele fala não, já é suficiente. Ou às vezes ele traz uma paz no meu coração, também é suficiente. Sinta assim, puxa, que bom. Então, ouvir a voz de Deus prova que eu sou da família de Deus e faz eu evitar erros. A Bíblia diz em Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então, reconhecer a voz do Senhor ajuda a endireitar a vereda da gente. Porque às vezes a gente, sem ouvir um direcionamento mais para a direita, mais para a esquerda, a gente acaba tropeçando em alguma coisa. Então, quando nós estamos conectados e ouvimos a voz do Senhor, nós temos o terceiro passo, que é, isso produz uma vida de sucesso para mim. Então, existem várias áreas que eu posso ter sucesso na minha vida. Na área dos relacionamentos, na área física. Às vezes Deus está falando alguma coisa para você através daquela azia que você tem toda hora. Deus está falando alguma coisa. E às vezes a gente não entende. Deus está falando alguma coisa através de às vezes uma dor que a gente sente. E a gente não percebe. Que é um sinal, um aviso do Senhor. Às vezes Deus está falando alguma coisa também na sua parte financeira. E a gente às vezes não percebe Deus falar e nos orientar. Então, de várias maneiras, nós podemos ser bem-sucedidos se nós ouvirmos a voz do Senhor. No Salmo 32, verso 8, está escrito assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Eu gostaria de saber se tem como a gente projetar esse... Está com algum probleminha? Fecha e abre de novo, que aí normalmente ele acorda quando você faz uma desligadinha nele. Amém? Mas o arquivo está aí, né? Tá, né? Tá bom então. Tudo bem. Então, se você quiser abrir na sua Bíblia, Provérbios 32, verso 8. Eu o instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve andar. Está aqui, inclusive, está no seu folhetim. Quem está sem o folheto? Tem alguns irmãos sem o folheto. Quando entrar na igreja, você já entrega, porque você sabe que esse irmão que está entrando não tem o folheto. É isso, entrega lá para o Fernandes, para a Paula. Isso. Para a irmã Cleide, que já foi Neide. Amém? Graças a Deus. E por que é importante ouvir a voz do Senhor? Porque Ele vai instruir você no caminho que você deve seguir. Você pode grifar aí na sua folhinha que você deve seguir. Porque Deus fez um caminho para você. E muitas vezes nós estamos querendo seguir o caminho que Deus fez para o outro. Você já tentou andar nos passos dos outros? É a mesma coisa de vestir os sapatos dos outros. Usar a roupa dos outros. Deus tem um caminho para você. E Ele preparou você com uma história. Ele não fez você como mais um. Ele fez você como uma pessoa específica. Então Ele tem um direcionamento que serve para você. E a maioria das coisas não serve para os outros. Eu não estou falando das coisas principais. Por exemplo, para mim, claro, Deus quer que eu ore. Para você, claro que é orar. Mas o meu destino foi, de repente, vir para essa cidade, ser pastor numa igreja. Às vezes o seu destino é ficar aqui, mas não como pastor. Ir para outra cidade, fazer outra coisa, às vezes como uma assistência social, e você vai estar fazendo a obra do Senhor. Então tem coisas que Deus fez para mim, que tem coisas que Deus fez para você.
Por isso que é uma coisa particular, a comunicação do Senhor é particular. O povo de Israel não entendeu isso. Eles estavam diante do monte, Deus falou, subam para conversar comigo. Eles falaram, não, vai Moisés. Moisés conversa contigo, Deus. E ele traz a informação para nós. Vai lá, Moisés, vai você. O povo de Israel não queria relacionamento, mas Jesus trouxe um novo plano, que é você chamar Deus de Pai. Não é de tio, é Pai. É o conhecimento que eles conhecem desde quando gerou. Qual que é a diferença do seu pai para os outros? Que seu pai conhece você desde quando gerou. Aliás, ele participou da sua geração. Ele participou da sua formação. Ele viu o seu primeiro sorriso. E Deus é assim, Ele viu o seu primeiro sorriso e viu sua primeira lágrima, a primeira palmada que você tomou. Então, Deus quer falar com a gente. E a palavra de Deus diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você já ouviu a voz do Senhor? É preciso ouvir a voz do Senhor. Para ter um relacionamento com o Senhor, não é só a gente falar, é a gente ouvir. E a Bíblia continua e diz assim, eu as conheço e elas me seguem. Nós hoje vamos trabalhar e falar a respeito de uma história muito linda que existe na Bíblia, a respeito, é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela fala coisas maravilhosas e profundas ao nosso coração. E ela está lá registrada em Lucas 8, e uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, que essa parábola, ela foi contada no contexto das plantações que existiam no passado. As plantações do passado são diferentes das plantações que existem no dia de hoje. Hoje existem máquinas que viram o solo. Hoje existem máquinas que vão lá e fazem furos exatos. É como se fosse um grande carretel girando com aquelas pontas, e ele vai fazendo furinhos. E essa mesma máquina que faz o furinho, vem outra atrás e joga uma sementinha em cada terra que foi preparada. A plantação de antigamente era diferente. O semeador, ele saía com uma bolsa do lado, uma bolsa cheia de semente, e ele pegava aquela semente e ele lançava na terra. Por isso que existe essa informação, o semeador saiu a semear e ele lançou a semente. Faz muita referência à pregação da palavra. A palavra está falando, está sendo lançada, e cai em todo tipo de solo. E esse solo muitas vezes está preparado e outras vezes não. Então, nessa plantação desse modelo, as sementes caíam basicamente em 4 pontos. Elas caíam na beira do caminho, que tem um significado, que eu achava que era o significado que tinha uma estradinha. A plantação estava aqui, e aqui tinha uma estrada que passava carro, passava boi, passava gente, passava um monte de coisa aqui. E a beira do caminho, na realidade, é entre as trilhas, o lugar onde muitas pessoas passam jogando a semente. São pontos onde a terra é compactada, onde é pisado. Por exemplo, lá na minha horta, eu tenho uma hortinha em casa, então tem aqui o lugar da carreirinha da horta, e tem um lugar onde passa o jardineiro, que às vezes sou eu, mas é outra pessoa também. Mas às vezes eu vou lá, e eu não piso no meio da horta, eu não piso onde eu pus um alface, eu piso na beirada. Aquela beirada, o chão vai ficando compactada. Esta é a beira do caminho. Então tem algumas sementes também, que quando o semeador saiu a semear, aquelas sementes caíram entre pedras. Na terra de Israel, é muito comum o seguinte, ter pedras e um pouquinho de terra. Tem um pouquinho de terra e embaixo logo pedras. Então algumas sementes caíram nessas pedras. E outras sementes caíram no solo bom. Essa parábola é muito simples. Quem que é o semeador? O semeador é Deus. É Jesus, que é a palavra de Deus, mas é Deus. As sementes são a palavra de Deus. É a voz de Deus. A voz de Deus, que você encontra a voz de Deus numa pregação.
você encontra a voz de Deus na natureza, mas você encontra a voz de Deus na palavra, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com a gente. Amém? E o solo, o que vem a ser então? O solo são as atitudes perante a voz de Deus, as atitudes que eu tenho. Então, no folheto que você recebeu, tem a primeira atitude lá, que está escrito aí, como ouvir a voz de Deus. E o primeiro passo é que eu preciso cultivar uma mente aberta. Tá bom? Você quer escrever aí? Você pode escrever. Conseguiu projetar? Não? Desce a projeção ali, tá bom? Eu preciso ouvir, eu preciso cultivar a mente aberta. Por quê? Porque a primeira coisa, a primeira barreira que acontece é a resistência. Muitas pessoas são resistentes à voz de Deus. Elas não querem ouvir a voz de Deus. Por que elas não querem ouvir a voz de Deus? Porque elas têm medo que se Deus falar com elas, elas vão se tornar uma pessoa bitolada. Sabia? As pessoas têm medo de ouvir a voz de Deus porque elas acham que elas vão precisar ter um cabelão comprido para ter relacionamento com Deus. Ou elas vão ter que precisar usar uns terno azul marinho de poliéster, aqueles que são brilhosos. As pessoas às vezes acham que ter um relacionamento com Deus, eu tenho medo de ouvir a voz de Deus, porque vão me colocar uma cadeia. E eu quero dizer para você que quanto mais relacionamento com Deus você tem, mais livre você fica, mais liberto você é, mais inteligente você fica. Porque conhecer a Deus é princípio de sabedoria, temor do Senhor é princípio de sabedoria, e conhecê-lo é tudo que nós precisamos. E que vai fazer a gente melhor do que os nossos companheiros. Provérbios diz, a tua palavra me faz mais hábil, mais conhecedor, mais experiente do que os meus companheiros. Porque a palavra do Senhor, ela provoca uma mudança boa na sua vida. Então as pessoas têm medo. E a palavra de Deus diz em Lucas 8:5, você pode acompanhar no seu folheto, está escrito assim, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então quando eu jogo a semente, e ela cai naquele lugar onde o jardineiro passa, ou outras pessoas passam, ela é pisada. E quando ela é pisada, ela estraga. E como aquele solo está duro, ela não tem como penetrar. Não tem como penetrar. E a palavra de Deus mesmo explica. Veja o versículo 12 aí, Lucas 8:12. Diz assim, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo. O diabo aí está representado pelos pássaros. E tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então essa beira do caminho, esse solo pisado, ele teve muito tráfico. Passou muita gente aí. Trafegou muita gente. E o solo ficou duro, impenetrável. Eu vou fazer uma pergunta para você. Passou muita coisa na sua cabeça? Pisaram muito na sua cabeça? Na sua mente? Sua mente está amacetada de tantos passarem por ela? Sabe, existem duas características dessa beira do caminho. É um lugar estreito e compactado, é duro. Eu vou perguntar para você, sua mente está estreita? Está compactada? Porque, às vezes, a vida da gente começa a ficar fechada. E a gente ouve a palavra de Deus com uma dureza. Semente não entra.
E a gente não quer obedecer. A gente não quer que aquilo crie raízes em nós. Então vem o diabo e leva a semente. Então a beira do caminho representa uma mente fechada. A beira do caminho representa uma mente fechada. E para ouvir a Deus, eu preciso cultivar uma mente aberta. Amém? Graças a Deus. E o que causa a mente fechada, né? Por que uma pessoa fica com a mente fechada? Muitas vezes é por conta do orgulho. A pessoa fala assim, eu me viro. Mas você acha que eu vou precisar? No dia corrido que eu tenho, você acha que eu vou ter tempo de dobrar o meu joelho? Você acha que eu vou me esforçar de acordar mais cedo para falar com Deus? Não, Senhor, estou cheio das coisas. Estou ocupadaço. Às vezes o orgulho de que eu não preciso ouvir o conselho de um pastor, eu não preciso ouvir um conselho de um irmão, eu não preciso nem ouvir o conselho do meu pai. Eu já sei tudo. Por que eu vou ouvir? Eu já sei. É a mente fechada. Está dura a mente. Está com dificuldade de ser receptivo. E sem recepção não vai. A pessoa também tem o medo de ouvir, porque vai pensar que vai virar um quadrado, né? Vai virar um crente. E o crente é a palavra mais rara que tem para falar da gente, né? Vamos dizer, o diabo é crente, gente. Nós precisamos ser cristãos, amém? Nós precisamos crer, mas ser cristão. Porque crente até o diabo é. E às vezes as pessoas têm medo porque criaram um estereótipo de que o cristão é uma pessoa desinformada. Por isso que é uma responsabilidade nossa sermos bons naquilo que nós fazemos, para sermos referência. Para a gente não envergonhar o Senhor na nossa profissão, a gente não envergonhar o Senhor na nossa atitude, a gente não envergonhar o Senhor no nosso cartão de crédito, a gente não envergonhar o Senhor da nossa vizinhança. As pessoas olharem para nós e falar assim, que vontade de ser crente, isso é testemunho, gente. Que vontade de ser cristão. E uma outra coisa que faz a pessoa ter a mente fechada é o rancor. Sabe, a pessoa está com rancor com alguém. Está rancorosamente pensando a respeito de algum amigo, algum parente, algum vizinho, alguma situação. Irmãos, eu sei que às vezes no seu passado pode ter acontecido alguma coisa que te jogou para baixo. Pode ter acontecido alguma coisa que te entristeceu muito. Irmão, deixa no passado. Eu sinto muito. Como pastor que ama você, eu quero te dizer que, querido, larga o passado no passado e vive o presente com Cristo. Dá o passo de perdoar. Quando você não perdoa, sabe quem fica amarrado? Você, criatura. Quando você tem com rancor, é a mesma coisa de você estar tomando veneno e querendo que o outro morre. E você se estraga. Aconteceu, doeu, passou. Viva uma nova vida, o Senhor tem uma nova história para você. Então a mente fica fechada porque a pessoa está com rancor. Irmão, se a Bíblia diz assim, se o teu amigo tem alguma coisa contra você, se o teu companheiro tem alguma coisa com você, vai até ele e acerta. Enquanto vocês estão no caminho, aviso. Enquanto você está no caminho, enquanto você está vivo. Porque uma hora que você não está mais no caminho, não. Chama sua senha lá, 32, 85, 42. Sou eu. Opa. Cadê o fulano? Já foi. Nossa, mas era novo. Puxa, hein, não perdoa aquele lá. Que bobeira. E busca a Deus. Como busca a Deus com rancor no coração? É uma mente dura, fechada. Não aprendeu a principal comunicação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Bateu? Deixa bater do outro lado. É bode ou ovelha? Resolve. O Senhor quer o seu bem. Ele te ama tanto que ele é capaz de bloquear o seu caminho só para você resolver. Aí você fica bloqueadão, não sai, não faz nada, não acontece, não vira. Aí você fala assim, não é possível, eu já tentei tudo, deixa eu falar com Deus. Aí Deus fala, filho pródigo perdeu tudo para voltar. Só voltou porque não sobrou R$1. O que está voltando? Tiago 1:21, a Bíblia aconselha, portanto,
Quando eu disse portanto, é que ele explicou um monte de coisa antes, tá? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e maldade que prevalece. Se a maldade está prevalecendo, logo não somos cristãos. Estamos esquecendo quem nós somos. E quando você esquece quem você é um problema de identidade muito grande. Quando você esquece que família que você está sozinho, perdido no mundo. E aceite humildemente a palavra implantada. Olha o verso que está escrito. A palavra que foi plantada no seu coração. Aceite com humildade. Por isso que uma das coisas que impedem as pessoas de terem a mente aberta é a humildade. Ah, foi meu filho que falou? Logo não aceito. Eu sou mais velho que meu filho. Eu sou muito mais sábio que meu filho. Não, foi meu pai que falou? Não, meu pai já está caduco. Eu sou mais sábio. Foi o pastor? É aquele pastor o quê? Comedor de arroz. Olha lá, come arroz, feijão. Não, nem ouço que ele faz jejum, nem nada. Pelo amor de Deus. Que esse pastor para pensar que fala alguma coisa no meu coração? Que essa irmãzinha. Irmãzinha, às vezes diminui a irmãzinha. Não é a irmãzinha de coração que a gente às vezes abraça e fala, irmãzinha, que abraço gostoso você tem. Não é isso não. É o diminutivo, é o pejorativo, é o jogando para baixo. E às vezes os cristãos estão fazendo isso, se esquecendo de que Deus quer falar com eles. E eles estão colocando mente estreita, solo do coração duro e falta de audição. Então, aceitem humildemente a palavra que foi plantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Isso, graças a Deus. Pode pôr. Já ligou, olha que lindo. Eu fiquei muito feliz. Então, como ouvir a voz de Deus? Primeiro ponto, preciso... Você pode escrever aqui? Você já escreveu? Olha lá. Primeiro ponto, preciso ter uma mente aberta. Fala para o seu irmão, não fala nada, não estou brincando. É que às vezes a igreja fica, fala para o seu irmão, você tem uma mente aberta. Não faz isso não. Eu estou querendo abolir isso aqui. Quem dá um amém? É bom a gente parar assim, diga isso para o seu irmão. É bom, né? Deixa a palavra falar, né? Não é verdade? Às vezes fala assim, cumprimente o seu irmão. Irmão, já te cumprimentei 5 vezes hoje. Às vezes você não cumprimenta, você só dá uma risada. Ai, esse pastor, de novo. Aí você vem na igreja e tal, você não quer dar a mão para ninguém. Claro que aqui é um lugar de comunhão, mas às vezes você tem teu jeito, seus tickets. Dá a mão para o seu irmão, você pega a mão do irmão. Você não quer dar a mão, você não queria dar a mão para ninguém aquele dia. Mas nesse dia que você não quer dar a mão para ninguém, é o dia que você está mais precisando de uma mãozinha. Mas naquele dia você não quer. Isso às vezes te agride, não é verdade? Então fica quieto aí, está tranquilo. Eu brincava com a minha esposa, falava, dá um glória. Ela, não vou dar glória. Quando a gente era namorado ainda. Nem crente era ainda, né? Mais ou menos, né, bem? E aí tinha um hino que falava assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aí a segunda parte, são como as águias. A igreja inteira assim, eu falava, vai irmã, bate asa. Ela, não vou bater asa. E eu, como a amava muito, eu ficava, bate asa, irmã, bate asa. E ela, não. Aí um dia ela bateu asa e voou. E eu falei, volta. Gente, nós precisamos cultivar uma mente aberta. Mente aberta também é o seguinte, o pastor brincou, o Espírito Santo foi embora. O Espírito Santo fica triste quando a gente está alegre. Não está, né? Ambiente do céu, acho que nós vamos ficar lá no céu só assim, tocando harpa. Que nuvem bonita, irmão. Você acha que a gente vai ficar com a harpinha? Tem a harpa, lógico que tem a harpa. Vamos louvar, vamos adorar, mas vamos fazer coisas interessantes também. Vamos descobrir o que nós não descobrimos. Vamos conhecê-lo como ele é, assim como nós somos conhecidos. Olha como Deus quer que a gente conhece ele. Ele sabe tudo de você.
Você acha justo o seu amigo saber tudo de você e você não saber nada dele porque você não conversa com ele? Então eu preciso cultivar a mente aberta. Segundo passo, eu preciso separar momentos para ouvir a Deus. Eu preciso separar momentos para ouvir a Deus. A segunda barreira, irmãos, preste atenção. Enquanto você escreve, vai prestando atenção. Separar momentos. Tem um espaço aí para você. Eu preciso separar momentos. Separar momentos, acho que vai ser... Eu deixei um espaço muito pequeno, não deixei? Tá bom. Vocês podem falar, tá? Eu aceito críticas construtivas. Ligue para o 0800 e deixe lá sua sugestão. Amém? Aí não precisa não, manda o WhatsApp mesmo. Está funcionando bem o meu. Eu preciso separar momentos. Primeiro eu preciso ouvir a mente aberta, né? E eu preciso separar momentos. A primeira coisa é a resistência. Pode ir mais para frente, por favor. Continua. Mente fechada, continua. Orgulho, medo e rancor. Está vendo lá? Continua. A palavra é humildemente. Aí, ó. Preciso. Mais um, minha filha. Pode apagar a luz aqui, Magno, por gentileza? São coisas que a gente precisa cortar depois do áudio, tá? Nós estamos filmando também, os filmes estão ficando muito legais, os filmes da pregação. E a gente vai compartilhar esses folhetos aqui com vocês, para que vocês tenham um residual da palavra de Deus. Sabe por quê? Que a Marinha dos Estados Unidos fez uma pesquisa, que depois de 72 horas, a gente, quando é muito sábio, a gente lembra de 5% do que foi falado. Se você não lembra, irmão, eu vou te ajudar a lembrar. A igreja quer que você lembre, para que essa palavra não fique rasinha na tua vida. Ela fique funda. Amém? Então a segunda barreira que nos impede de ouvir a voz de Deus, pode dar um clique aí, Steph. É lá, é a pressa. Sabe, a gente chega para Deus e fala, Senhor, eu quero isso, quero aquilo outro tal, e o ônibus está saindo correndo. Quem lembra da história do ônibus? Diz a lenda que o meu irmão foi orar para uma pessoa, a pessoa pediu oração, falou, olha, faz uma oração bonita, com palavras difíceis aí para mim, porque eu estou precisando, você faz uma oração? E a irmã foi orar para essa pessoa, quando a irmã levantou a mão para orar, passou o São Marcos. A pessoa saiu correndo e deixou a irmã assim, falou assim, só, ao ônibus, saiu correndo. E a irmã ficou lá, aí ela passou a mão no cabelo assim. Não vou, eu só vou dar a primeira letra. A irmã Nildinha, esposa do Edmilson. A pessoa do ônibus saiu correndo, porque o ônibus passou. E às vezes a gente tem pressa para ouvir a voz de Deus. Sabe uma coisa? Se eu passar aqui, por Vargem Grande, com um avião, eu vou ver poucos detalhes. No máximo a pessoa vai falar assim, olha lá, ali é Vargem Grande. Ah, tá bom. Se eu passar de helicóptero, que vai numa velocidade menorzinha, eu vou começar a ver, olha lá o templo ali, olha a igreja lá, olha ali o Zinho, né? Olha o São Roque, prefeitura. Eu falando de helicóptero, avião, passo a carroça. Se você está de avião, você não vê a carroça. Se você passa de moto, aquela RD 350, aquela que chama a Viúva Negra, né? Quem lembra? Viúva Negra porque ela ficava e o cara morria. Ela tinha motor, mas não tinha freio. Quem lembra disso? Eu cheguei a olhar para uma, nunca tive coragem de sentar em uma. Se você passar com uma moto aí, de vez em quando passa uma, você vai ver poucos detalhes. Se você fizer um passeio de carro bem devagar, olhando assim, você vai ver mais detalhes. E se você caminhar, você vai ver aqui, ó, puxa, olha aqui, tem uma lâmpada queimada aqui na frente. Você vai ver, aqui que é a igreja, tal. Eu vim aqui uma vez. Quando você vai devagar, você vê detalhes.
Quando você vai para a presença do Senhor com pressa, Senhor, resolve as minhas coisas. Eu preciso velocidade, Jesus. Você não está entendendo. Eu vou ficar preso aqui nessa masmorra por quanto tempo? Aí Deus te dá José de exemplo. Senhor, eu vou ficar nesse deserto quanto tempo? Aí Deus te dá Moisés com 40 anos. Senhor, eu vou ficar quanto tempo nesse Egito aqui? 430 anos, povo de Israel. Ixi, Maria. Muito tempo. Não quero isso não, Senhor. Eu quero que o Senhor faz tudo rapidão para mim. E outra, fala rápido que eu tenho uma série do Netflix para assistir que, olha, está incrível a série. Gente, putz, que legal, está maravilhosa. Amém. Não somos contra a cultura, mas quando ela toma todo o seu tempo, é uma coisa que está te matando. A palavra de Deus diz em Lucas 8:6, a outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Sobre a pedra porque não tem raiz profunda. Lembra que eu falei sobre a terra lá em Israel? Existe muita pedra grande embaixo e camadinhas de terra, que você olhando assim, você fala, é terra. Mas quando a semente cai ali, ela floresce. Mas quando vem o calor e a pedra esquenta, a semente morre. A Bíblia diz em Lucas 8:13, os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Sublinha aí, recebe com alegria. Vai na sua folhinha aí, sublinha essa, recebe com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Irmão, sabe quantas pessoas já chegaram para mim aqui depois do culto, em lágrimas? Pastor, em lágrimas. A palavra falou muito ao meu coração, pastor. Que palavra maravilhosa. Amém, irmão. Que bênção. E depois esse irmão nunca mais apareceu na igreja. Você sabe quantas pessoas já fizeram isso? Que curtiram o momento da emoção, receberam com alegria. Opa! Tem música boa, alegria. Opa, tem baile, tem dança, né? Oh, alegria. Oh, a palavra é legal. Que alegria. Puxa, vai ter uma festa na igreja. Que alegria. Aí vem a aprovação, o solo esquenta. E eu não sei se de vez em quando lá na sua casa a coisa esquenta. Esquenta. Se no seu serviço as coisas esquentam. E quando vem o calor do dia e não tem raiz, a pedra esquenta e morre. Então, a semente que caiu sobre a pedra ou sobre este solo raso é uma mente superficial. Sabe, a palavra de Deus fica na parte assim, superficial. Não consegue falar assim, eu sou de Jesus. Eu conheço Jesus. Sabe, eu posso falar para você que eu conheço Roberto Carlos. Conheço Roberto Carlos. Você fala, puxa vida, pastor Daniel, o senhor conhece o Roberto Carlos? Conheço. Você escreve para ele toda semana. E ele escreve para você? Não. Nunca escreveu para mim. Você liga para ele? Ligo toda semana. E ele já te ligou de volta? Não, nunca ligou. Pô, peraí, então, Daniel, você não conhece o Roberto Carlos, você é fã do Roberto Carlos. E tem muita gente que é fã de Deus. Sabe tudo sobre Deus. Mas nunca ouviu a voz de Deus. Porque tem um relacionamento superficial. Na base da casca do córtex cerebral. Não da profundidade da raiz do coração. Caiu na pedra. A palavra não penetra. E se a palavra não penetra, se você esquece 95% do que foi dito, a gente dá um folhetinho para você lembrar. Nós queremos colaborar com a palavra que seja implantada no seu coração.
que você vai lá lavar a louça, você coloca lá. Vai dirigir, põe lá no painel. Quando o trânsito para, ao invés de pegar o celular e ver se alguém mandou alguém caindo do cavalo, ou se alguém mandou alguma história engraçada, se alguém mandou uma foto de alguém tombado numa calçada, ou uma piadinha, a última piadinha gospel do ano, você lê um pedaço da palavra de Deus e vai meditando. Sabe, Deus nunca fala comigo com pressa. Ó, Daniel, eu vou te mandar o recado rapidão, porque eu tenho um mundo inteiro para tomar conta. Não, Deus vem e calmamente Ele vai colocando a palavra no meu coração. Calmamente Ele vai falando. Calmamente. Sabe, por que estou pedindo para você escrever? Porque o lápis mais fraco resiste à memória mais forte. É mais poderoso o lápis mais fraco do que a memória mais forte. Quem disse isso foi Confúcio. Falou um monte de besteira também, mas isso daí que ele falou estava bom. Não é verdade? Eu não quero ser chamado de pessoa rasa. Né? Igual aquela música lá da Lady Gaga, Shalom Now. Shalom é rasa. Então vamos no raso agora. Vamos ser profundos. Porque a planta que tem raiz, ela, na época difícil, ela ainda dá fruto. E a coisa principal que Deus quer é que você dê fruto. A planta que tem raiz, ela dá fruto. Amém? E você quer frutificar, né? Eu quero frutificar. E como que eu dou frutos? Como que eu frutifico? Como é que eu tenho raízes profundas? Então existem duas formas de você ter raízes profundas. Pode, eu acho que tem aí para projetar. Isso daí já era para ter projetado, mas aí pode ir. Como cultivar raízes profundas? Primeiro, leitura diária da palavra de Deus. Ah, não dá tempo. Dá, irmão. Separa um tempo para ler a palavra de Deus. Isso vai trazer raízes para você. Você vai lembrar do que o Senhor falou. Você vai ser alimentado. Às vezes a gente come o dia inteiro. Que nem eu, come o dia inteiro. Mas às vezes a palavra de Deus a gente come uma porçãozinha semanal. Então a leitura diária é alimento, traz raízes para você. E a segunda parte é reunir-se semanalmente com meus irmãos. Você está reunido aqui, mas você não está quase conversando com seus irmãos. Só eu estou falando, você está ouvindo. Aí chega no finalzinho do culto, você dá um tchau para o seu irmão e está correndo. Porque a gente hoje tem um compromisso, não temos? Temos hoje uma apresentação lá em São Paulo. Então, vamos sair correndo aqui, porque a nossa irmã Marília vai fazer parte do musical da equipe chamada A Tribo, que é uma equipe cristã que faz um musical, e nós vamos lá assisti-la, prestigiar. Dá um pouco de cultura também, né, para nós, e nós estamos levando as meninas à coreografia, com muito prazer, para ver essa apresentação. Isso aí é um pouquinho também de mente aberta, né? Porque a gente acha que Deus fala só na pregação, Ele fala também num baile, numa dança, numa multiforme sabedoria de Deus. Fala de muitas maneiras diferentes. Você pode até não gostar de algumas, mas que Deus fala, fala. Amém? Graças a Deus. Então, quando eu me reúno com a minha família cristã, eu compartilho. Você não gosta de compartilhar? Como é que você pode ter relacionamento se você não gosta de compartilhar? Como é que nós somos corpo de Cristo se nós não gostamos de compartilhar? Nós gostamos de ficar confortavelmente observando a igreja passar? Essa não é a posição de cristão. O cristão ele precisa mostrar até as suas fragilidades para que alguém possa te ajudar. Sabe, irmãos, eu sou abençoado com a sabedoria que existe nos outros irmãos. E eu sei que muitas vezes a sabedoria que Deus colocou em mim ajuda algum irmão. Mas eu não vou lá como sábio de plantão. O pastor Daniel é um oráculo. Vá ao Daniel, que o Daniel resolve tudo. Não, tem respostas que Deus colocou em você. Sabe por quê? Nenhum de nós tem uma percepção completa da vida. Nenhum de nós observou tudo. Nenhum de nós sabe todas as coisas. Tem coisas que Deus preparou você para falar comigo. E se você tem medo de mim, porque eu fico numa posição sacerdotal, eu sou sacerdote.
Eu estudei minha vida inteira, então eu não posso aprender de uma pessoa simples. Jesus até da viúva pobre, ele tirou ensinamento. Da mulher doente do fluxo de sangue, ele tirou ensinamento. Do bandido na cruz, ele tirou ensinamentos. Do menino que trouxe 5 pãezinhos para uma grande multidão, ele tirou ensinamentos. São coisas pequenas que encantam o coração de Deus e às vezes nós nos fechamos a elas. Então Deus fala através das pessoas conosco. Nós precisamos uns dos outros. E porque num culto no lar você recebe encorajamento. Eu estou sendo encorajado quando eu vejo as pessoas se achegando e os cristãos que se conheciam aqui estão virando amigos. Estão virando chegados. Tem outros assuntos. Ah, então você gosta de carro? Eu também gosto de carro. É gostoso falar de carro. Ah, oi, eu estou pensando em trabalhar tal coisa. Puxa, eu tenho um conhecido que é assim, assensado. Tchum. O assunto de um completa o outro. E por que a gente conversa com os de fora e não conversa com os de dentro? Porque nós estamos com pressa. E nós achamos que Deus não vai falar com a gente através de uma pessoa que você já viu até errar. Você já me viu errar. Eu já vi você errar. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Nós somos humanos. Mas isso não impede Deus falar através da gente. Isso não impede Deus falar através de você, para a minha vida. Em Hebreus 10, 25 diz assim: não nos deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos. Isso, encorajemo-nos mutuamente. Mutuamente é o seguinte: eu te encorajo, você me encoraja. Não sou só eu que sou encorajado. Ou eu sou o encorajador. Eu sou aquele que recebe o encorajamento. E o perigo da gente se isolar, sabe o que é? É que a gente não tem encorajamento para ninguém. A gente tem crítica. Ah, não ficou muito bom, não. Ah, não, demorou muito. Aqui podia pôr mais sal. Eu estou fazendo natação, e eu tinha uma professora na parte da tarde, e agora eu tenho uma professora na parte da manhã. A professora da parte da tarde falou: vai. Volta. Tá bom. Vai. Volta. Lá, tudo errado. Mas eu ia e voltava. Chegava. Tudo bem? Professora, tudo bem. Vai. Caramba. Eu estou me matando. Aí a professora da parte da manhã: Daniel, muito bom. Olha, você foi muito legal. Valeu. Só que é o seguinte: seu pé está meio duro, sabe? Anda um pouco aí dentro da piscina na ponta do pé, para soltar o seu tornozelo. Você já fez isso, irmão? Você começa a respeitar a bailarina. Depois que você começa a andar, você faz assim: bailarina. Não sabia o que ia ser da vida, virou bailarina. Não, é uma profissão honrada e é um estudo complicadíssimo. Então, andar na ponta do pé. Irmão, dói a alma, mas solta. Você tem que estar com o pé solto, Daniel. Mas vai. E chega lá do outro lado, ela está assim: puxa vida, você melhorou muito. E eu sei que é mais encorajamento. Sabe por que você vai falar? Você fala assim: rapaz, você não serve. Tá, tudo bem, tem coisa que eu não sirvo. Por exemplo, jockey. Eu desmontar o cavalo, se eu subo no cavalo. Jockey tem que ser magrinho. Mas para natação eu posso dar um jeito. Então vai, puxa, legal. Vai mais uma vez. Agora, presta atenção. Eu vou te dar um negócio para te equilibrar. Presta atenção. Faz assim. Isso, abre mais o braço. Você abre o braço, está abrindo ótimo. Só que na hora de entrar, você está entrando errado. Você está batendo na água. Você tem que entrar como não. E aí eu estou lá assim. E essa mão não é igual a essa. Essa aqui faz e essa daqui vai. Gente, detalhe. Sabe por que o encorajamento para você se tornar melhor é um detalhezinho? Às vezes é E aí você tampa o ouvido, porque você fala assim: não, eu me viro. Caramba, afinal de contas eu já tenho 18 anos, por que eu vou ouvir meu pai? Então, sabe, nos encorajamentos, porque o dia está perto. Como ouvir a voz de Deus? Eu preciso
a terceira parte aí que você pode preencher, eu preciso eliminar. Stephanie, cadê Stephanie? É isso. Precisa clicar, meu filho. Eu preciso eliminar. Clica mais uma vez. Lulu, ajuda um pouquinho aí, tá bom? Então eu preciso eliminar as distrações. Ah, a comunicação não funciona se ela está cheia de ruído. Na semana passada o nosso filme estava com ruído, né? Eu fui ver se eu era resistente mesmo, eu fui ouvir a minha própria palavra da semana passada. Aí começou assim: bom dia, irmãos, paz seja convosco. Falei, caramba, esse não sou eu. E aí precisamos fazer um novo ajuste. Mas às vezes a gente tem ruído na nossa comunicação. Às vezes a gente está com muitos pensamentos, sabe? Sabe quando você não consegue parar de pensar? Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro. Calma, Deus faz mais por você em 1 segundo do que você em 1000 anos. E às vezes nós estamos desesperados. Sabe, às vezes a distração que vem pela gente é medo. A gente tem medo e aquilo distrai a gente. Porque a gente tem medo de se entregar. Ou é muita televisão distraindo a gente. Mente muito preocupada. E a mente muito ocupada. Quem aqui já tentou ir num restaurante no Dia das Mães? O restaurante no Dia das Mães, ele é um inferno. Porque está lotado. Primeiro, você espera muito para comer. Segundo, o atendimento é muito corrido. Porque eles estão com uma fila do lado de fora. A comida, o critério vai para o beleléu, porque quando a gente cozinha para 100 pessoas é uma coisa. Quando você cozinha para 300, é outra. Etapas são queimadas. Você pega a fila, paga caro, come com aquela muvuca. O garçom quer que você levanta. Vamos que tem fila. Comeu? Já comeu? Tchau. E às vezes a mente das pessoas estão assim, elas não conseguem falar com Deus. A palavra de Deus diz em Lucas 8, verso 7. Outra parte caiu entre e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Amém? O versículo 14. As que caíram entre espinhos são quem? Os que ouvem. Mas, sublinha aí na sua folha, ao seguirem seu caminho, sublinha aí. Está aí na parte 3. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você está sempre no seu caminho? Você sempre está procurando alguma coisa para fazer? Você não tem chance de ouvir a voz de Deus, com tanta coisa para fazer. Sabe por quê? Às vezes a gente está correndo atrás de riqueza. Riqueza é bom, claro, Deus é o mais rico de todos. Deus é o dono de tudo. Tem um versículo da Bíblia que diz assim: se você tiver o que comer e o que vestir, se alegre. Se contente. O problema não é a gente ter agenda cheia, é a nossa agenda não caber Deus, não caber oração, não caber busca, não caber palavra. A pessoa está, às vezes, sufocada por preocupação. Está preocupado com o dia de amanhã, está preocupado com o resultado do exame. Claro que a gente fica preocupado, mas a gente lança aos pés dele todas as nossas preocupações e as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de... Você conhece isso quando você lê a Bíblia. E você percebe isso quando você ora. Que ele fala assim, fica frio. O mundo ainda está sob o meu controle. A sua vida não está jogada numa enxurrada. Você não vai ser levado pela enxurrada. Eu estou cuidando de você. E às vezes as pessoas estão muito preocupadas.
Outra coisa que está distraindo as pessoas, que são espinhos, são as distrações. Eu tenho que estar passeando. Eu tenho que estar comendo num restaurante. Eu tenho que estar batendo uma foto e postando. Eu tenho que estar fazendo um show. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso correr atrás. Nunca se para e se senta e se curte o que tem. Se tem um, quer mais. Não curte um, quer 10. Para quê? Para querer o 11º. Para quê? Para dizer que tem bastante. Para quê? Para não ter tempo. Porque aí aquilo que você tem não é nem cuidado. E se aquilo que Deus te deu não está cuidado, por que Deus vai te dar mais? Minha mãe falava para mim, esse é seu tênis, ele vai durar 1 ano, no mínimo. E se eu estrupiava com ele antes, era ele mesmo que eu tinha que usar. E aí eu descobri o poder do silver tape. Quem aqui encapou tênis com silver tape? Que chute! Uma vez fui brecar o carrinho de rolemã, chegou na meia o freio. E aquele que chute ficou. E era tudo que eu tinha. Agora se eu tivesse 10, isso aqui é uma porcaria. Joga fora. E a gente começa a não dar valor nas coisas que Deus dá para a gente. Então, a pessoa que está preocupada, essa mente que está distraída, que está correndo atrás de riqueza, de prazer dessa vida, ela não amadurece. Porque ela está sempre no seu caminho. Como diz esse versículo, Lucas 8,14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres. Eu vou perguntar uma coisa para você. Quem tem jardim aqui, quem tem horta, eu vou perguntar. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer para crescer a erva daninha? Nada. Para crescer espinho lá? Nada. Ele brota automática. É isso aí. Mente, olha lá. Linda sua netinha. É a primeira vez que eu a vejo acompanhando-te num culto. Muito linda. Tem mais gente lá em cima. E depois vai lá para cima. Linda, parabéns, viu? Amém, Deus abençoe. E quais são as barreiras para ouvir a Deus? A terceira barreira, então, é muita ocupação. Muito ocupado para ter um estilo de vida que deixa de viver a vida com estilo. Muito preocupado em viver um estilo de vida e esquece de viver a vida com estilo. Ao invés de viver por algo, vive para fazer algo. Não tem um ideal. E Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As ervas daninhas que crescem automaticamente, sabe que são demonstração? Se você chega lá na minha casa e vê lá a minha horta cheia de espinho e cheia de erva daninha, sabe o que vai falar? Vai falar que eu sou negligente. E sabe quando tem espinho na tua vida? É negligência. Porque a gente precisa tirar os espinhos. Então a negligência faz a gente ficar sem tempo para culto, sem tempo para orar, sem tempo para compartilhar. E os espinhos? O solo com espinho, irmãos, é uma mente preocupada. A mente preocupada. Sabe, tem uma experiência na Bíblia que Elias está numa caverna. E aí vem um vento fortíssimo que rebenta tudo. Depois do vento, vem um terremoto. Pá, rebenta tudo também. Um fogo que consome. Tudo que ficou destruído por causa do terremoto e daquele vento é consumido pelo fogo. E Elias está lá. Aí ele ouve um murmúrio de uma brisa suave. Eu vou perguntar para você. Para ouvir um murmúrio,
numa brisa suave, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Silêncio. Então nossa mente está ocupada. Silêncio. Ouve a Deus. Deus não grita comigo. Ele sussurra. Uma vez eu estava dirigindo meu carro. Eu falei, vou entrar nesse pedacinho contramão. E Deus falou assim para mim lá dentro. Não. Se eu fosse você, eu não ia. Eu falei, que isso? É coisa da minha cabeça. Eu trabalho aqui, eu conheço essa quebradinha, nunca passa ninguém. Naquele dia, passou. E eu encontrei aquele rapaz naquele Gol. E eu também estava com um Gol. O meu era novinho da empresa. O dele, eu acho que era o primeiro modelo. Era um 84, 83, não sei. E o meu era um 88, que era o ano que eu peguei aquele Gol. E pau! Aí eu olhei para o moço fez assim. Aí eu falei, matei. Sabe aquela época que só eu usava cinto de segurança? Porque teve uma época que a empresa falou assim, vocês vão usar cinto de segurança. A gente, não. Se pegar 100 é rua. Tá bom. Agora a gente entendeu. Então a gente usava cinto de segurança até para aspirar o carro. Eu botava o aspirador com o cinto de segurança. Então a gente ficou viciado em cinto de segurança. Entrava no carro, já entrava assim. Você entra no carro, já entra assim. E o rapaz não sabia disso. E o rapaz desmaiou. Aí eu fui lá acordar ele, eu aproveitei e bater. O que você está fazendo? Andando num lugar que eu que devia estar. Dei uns tapas nele, aí ele, chega. Estava com raiva dele. E aí minha vida ficou toda complicada, porque eu estava muito ocupado. Eu estava muito confiante. Sabe quando você está confiante demais? Que você manda bem? Como ouvir a voz de Deus? Eu preciso, quarto espaço, eu preciso colaborar com o que Ele diz. Tá bom? Você pode anotar aí? Escreve aí, eu preciso colaborar com o que Ele diz. Então são 4 passos. Eu preciso ter uma mente aberta. Eu preciso separar momentos para ouvir a Deus. Eu preciso eliminar as distrações. E eu preciso colaborar com o que Ele diz. O que é isso? Quando você tem uma mente que quer colaborar com o que Deus diz, você está predisposto a dizer sim. Às vezes a gente está predisposto a dizer não. Às vezes a gente quer assim, que Deus fala assim, Deus, faz o seguinte, o Senhor fala aí o seu plano, eu vou comparar o seu plano com o meu plano, e aí depois eu vou dizer sim ou não. E a Deus fala assim, eu não vou falar nada. A prioridade é o seu plano. Você acha que o seu plano é melhor? Vai. Deus não fechou a porta do filho pródigo. O pai da Bíblia não fecha a porta e fala assim, filho, se você sair daqui, você nunca mais pisa nessa casa. Ele falou, não filho, quer herança? A porta está aberta, pode ir. Mas a porta está aberta para você voltar também. Amém? Então, às vezes, a gente quer que Deus fala para a gente comparar com o plano nosso. Deixa eu ver se o meu plano é legal. Quando a gente colabora com o plano de Deus, quando a gente colabora com o que Ele diz, a gente já chega para Deus e fala assim, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, o que o Senhor quer? A gente ouve a oração do Pai Nosso, que fala muito e fala uma coisa importantíssima que a gente esquece. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É isso aí, você é uma evangelista. E aí você compreende. E você compreende o que Deus quer para você, desde que você esteja propenso a obedecer. Deus fala com aqueles que estão propensos a obedecer. Muitos agem dessa forma que eu falei, Senhor, fala o seu plano, e aí eu vou ver o meu.
Aí a gente conversa depois e eu vou dar umas ajustadinhas no seu plano, Senhor, porque o Senhor parece que não me conhece. As pessoas têm medo de Deus porque acham que a gente quer casar com um rapaz alto, ela vai dar o Nelson Ned para a gente casar. Porque Deus não conhece a gente. Deus conhece você. Deus sabe o sabor que você gosta. Mas você precisa confiar. Mas você precisa abrir o coração para Ele. O solo bom, irmãos, é aquele que coopera. Lucas 8,15 diz assim: mas aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo, sublinha aí a palavra ouvindo. Ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retém. Sublinha aí a retém. Reter é lembrar do que ouviu. Tá? Reter é lembrar do que ouviu. Quantas vezes a Lô fala assim para mim: Dani, preciso ir no mercado para comprar sabão, ovos e manteiga. Aí eu estou na porta e falo: o que mesmo? Sabão, ovos, manteiga. Aí eu chego lá no mercado, eu achei o sabão, o ovo, está faltando um negócio. O que é? Manteiga! Aí ela põe em letra maiúscula e um H. A esposa de vocês faz isso? Minha esposa faz. Ela escreve com caixa alta, letra maiúscula. Ela está gritando. Por quê? Porque eu era para ter ouvido com atenção. E eu não ouvi com atenção, eu ouvi para sair correndo. E a gente chega para Deus: Deus, fala logo, Senhor, hoje tem jogo. Retém, sobrinha retém. E sublinha, e dão frutos com perseverança. Sublinha perseverança. A boa terra é uma mente disposta a colaborar. A boa terra é uma mente disposta a colaborar. Amém? Sobre dar fruto, eu queria falar algo bem rápido para você. Uma árvore dá fruto. Eu vou perguntar uma coisa para você raciocinar. Quantos frutos da árvore ela deu que ela mesma consumiu? Por exemplo, uma laranjeira. Eu tenho uma laranjeira lá em casa, já arranquei mais de 300 laranjas dela e ela continua com laranja lá. Estou esperando elas crescerem um pouquinho. Está indo bem a laranja. A gente já chupou suco, tomou suco. Chupar é meio ruim porque ela é meio azedinha. Mas para suco é uma beleza. Sabe aquele que fica gostosinho? Quantas laranjas aquela laranjeira consome? 27. Não é isso aí não, é menos. Sabe quantas ela consome? As que não me servem. Você é frutífero para levar as coisas para os outros. E sabe o que a gente cai de engano? A gente acha que a gente é frutífero para a gente comer. A laranjeira não come laranja, a não ser as que ninguém quer. E sabe quais são as que ninguém quer? Os frutos bichados. Eu deixo lá no chão. O fruto murcha, estraga, a terra vai lá e vira adubo. Então, às vezes a gente quer dar fruto, a gente acha que dar fruto a gente vai ficar mais bonito, mais alto, mais grandão, mais lindo, mais capaz. Sim, você vai ficar mais alto, mais lindo, mais grandão, mais capaz para servir os outros. Quando você dá fruto que é o fruto para você, você não está dando fruto. Isso chama-se autofagia. Você está consumindo aquilo que você produz. E a ideia de Deus, que uma pessoa frutífera, ela vai gerar pessoas. Ela vai gerar bênção nos outros. Eu frutifiquei no instrumento. Eu ensinei um monte de gente a tocar. Eu estou frutificando na palavra. Eu estou ensinando você a levar esse papel e chegar para o seu colega de empresa que está desesperado e ler esse papel para ele. Eu estou te incentivando a ficar com a memória melhor na palavra do Senhor. E você está colaborando, você está persistente, você está me ouvindo quase 1 hora. Então, por isso que o fruto é um negócio de perseverança. Porque aquela laranjeira já passou dias,
O dia mais frio lá de casa semana passada, foi o que o meu termômetro marcou. Eu coloquei um sensor de um termômetro digital fora e outro dentro. Dentro de casa, 18 graus. Fora estava 4,9. Estava 5 graus. E a laranjeira estava lá, segurando as laranjas dela. Falou, de manhã vai vir alguém pegar uma laranja aqui para fazer um suco gostoso. E a alegria dela é me dar laranja. Quando cai uma laranja no chão, ela fala, ai, desculpa, não deu. Então ela já passou dias de sol que eu não aguentei ficar lá fora, mas ela ficou. Já teve dias que eu esqueci de jogar água nela e que não choveu. E ela aguentou. Porque ela tinha um negócio chamado perseverança. Para dar fruto, irmão, precisa perseverar. A boa terra é a mente disposta a colaborar. Agora, durante a minha vida inteira, eu pensei que eu era uma boa terra. E o cara que não se converteu era uma má terra. E aquele que estava muito ocupado era uma terra espinhuda. Na realidade, essas 4 mentes somos nós mesmos, no mesmo dia. Você pode ter uma mente que está muito resistente. Deus fala um negócio de você de manhã e você está resistente, você não quer ouvir. E aí Deus quer falar um negócio para você de tarde, você está com a mente ocupada. Você está muito ocupado. Em outro momento você está muito preocupado, você mesmo está dando conta das coisas, você acha que você vai resolver. Mas tem um momento de dia que você está com a mente disposta a colaborar. E quando você está disposto a colaborar com Deus, Deus tem 4 áreas, tem 7 áreas que Ele quer que você dê fruto. Deus quer que você dê fruto na sua área física, porque eu preciso melhorar meu físico. Porque com o físico arrebentado, minha cabeça não vai funcionar bem. Com a veia cheia de gordura, a minha cabeça não vai funcionar bem. Meu coração não vai funcionar bem. Deus quer dar fruto nos meus relacionamentos. Não é só no relacionamento amoroso, não. Em todos os relacionamentos. Pai, filho, irmãos. Não adianta você ficar querendo dar porrada no seu irmão e você achar que está tudo bem, está indo para o céu. Não está. Não está. Deus quer que você dê fruto na sua área financeira para você estar equilibrado, para você dar uma qualidade de vida para os seus filhos, para você não se esquecer dos seus pais na velhice. Por que Deus vai te abençoar só para você ser o centro do mundo, das atenções e cuidar só de você mesmo? Tem uma hora que inverte, tem uma hora que os pais precisam dos filhos. E quantos pais abandonados não tem por aí? Tem até um ditado que diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Isso não é num lar cristão. Num lar cristão, a responsabilidade ela é presente e ela nos acompanha. Talvez você esteja num momento difícil, que você precisa cuidar dos seus filhos, precisa cuidar dos seus pais. Mas saiba que o Senhor está do teu lado e Ele quer te abençoar. Ele quer que você tenha saúde. Deus quer que você dê fruto na sua área espiritual. Para você poder falar para as pessoas, muito mais do que contar histórias, mas você tocar no coração das pessoas. Com a palavra de Deus. Deus quer frutos na sua área emocional. Suas emoções alinhadas. Você contendo a inveja, contendo as difamações, contendo as fofocas. E você dando frutos na sua área emocional, olhando a situação e a situação não alterando você. Você ser um termostato, não um termômetro. Você não pegar a temperatura do lugar, mas você controlar a temperatura. O termostato controla a temperatura. Quando você chega, a conversa profana, ela acaba? Quando você chega, a conversa obscena acaba ou ela continua e piora? Deus quer corrigir a sua área mental, seus raciocínios, os seus planos, o seu desenvolvimento intelectual. E Deus quer corrigir também a sua área vocacional, aquilo que você trabalha, com aquilo que você tem de desenvolvimento para a sua vida. Então esse Deus, Ele quer abençoar a tua vida. E Ele quer trazer para você um novo tempo.
Então eu queria que você curvasse a sua mente e você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Que você tenha um momento agora com Deus, sem pressa. Sabe, a tecnologia desenvolveu alguns scanners que conseguem fazer, por exemplo, tomografia, consegue fazer uma imagem do seu cérebro. E se hoje Deus fizesse uma imagem do seu cérebro, ou melhor, se você mesmo fizesse uma imagem do seu cérebro, da sua mente, que mente encontraria? Uma mente resistente? Uma mente que está com dureza? Que está procurando o próprio caminho? Encontraria uma mente ocupada, com muitas pedras, sem raízes e sem tempo para Deus? Encontraria uma mente preocupada, uma mente superficial ou cheia de espinhos? Ou encontraria uma mente disposta a colaborar? Que você receba essa palavra na sua vida e que a sua vida seja abençoada, porque Deus te ama demais para te deixar longe. Te ama demais para te deixar sem uma perspectiva melhor. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nessa manhã nós abrimos aqui o nosso coração e desejamos, Senhor, ouvir a Tua voz e sermos obedientes à Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a darmos frutos, a sermos frutíferos e a termos uma mente disposta a colaborar. Senhor, que nós possamos separar momentos para ouvir a Ti, que nós possamos ter essa mente aberta, que nós possamos eliminar todas as distrações. Senhor, para assim como Elias poder ouvir a Tua voz no meio da brisa. Senhor, fala conosco, ajuda-nos. Ajuda-nos a viver o cristianismo como é que ele foi projetado para o Senhor, para que ele fosse vivido. Senhor, tira de nós todo sinal de negligência. Quando negligenciamos quem Tu és, negligenciamos a Tua voz, negligenciamos aqueles que o Senhor traz para falar ao nosso coração. Que nós possamos nos aquietar, conhecer o Senhor, ó Deus, e tirarmos toda a resistência, toda a pressa e toda a ocupação. Quando nós estamos olhando para 1000 lugares ao mesmo tempo e sempre estamos querendo uma experiência nova, uma experiência sensorial nova. Senhor, ajuda-nos a sermos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos, a tirarmos os ruídos, tirarmos os medos, tirarmos as muitas ocupações, tirarmos as preocupações que vêm. Senhor, ajuda-nos a ler a Tua palavra, ajuda-nos a compartilhar a Sua palavra com a família cristã que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a ter raízes profundas, Senhor. Nós não queremos ser pessoas rasas, mas nós queremos, Senhor, profundamente estar diante do Senhor. Ajuda-nos a diminuir o RPM, as rotações por minuto do nosso motor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós, ó Deus, humildemente aceitemos a palavra que o Senhor implantou no nosso coração. Nós queremos Te honrar e queremos Te louvar. E colocamos o nosso coração no Seu altar em nome de Jesus. Amém.